Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente nos corações de todos nós neste momento. E que as bênçãos do nosso Pai de amor possam também iluminar as nossas mentes, a nossa fala e as nossas reflexões, a fim de que elas possam ir ao encontro da sua excelsa vontade. Há bem poucos dias atrás, nós ingressamos naquela que é considerada a estação mais bela do ano, a primavera, também conhecida como a estação das flores. Nesse período, nós somos brindados com uma grande variedade de cores e de aromas, formando um verdadeiro espetáculo na natureza. Mesmo assim, nós considerando essa estação a mais bela do ano, nós não desconsideramos e não ignoramos também o fato de que existem mais 3 estações. Na verdade, são 4 estações que compõem o ano. E nós entendemos também que todas elas possuem as suas características próprias, específicas e importantes. Por quê? Porque elas nos revelam o movimento da Terra e nos fazem também conhecer e perceber os ciclos da natureza, como o frio, o calor, o amadurecimento das frutas, o florescer das flores, a reprodução de algumas espécies animais e assim por diante. E assim, refletindo, nós buscamos levar neste momento essa reflexão, ou melhor, elevar essa reflexão a um patamar um pouquinho maior, a um âmbito um pouquinho maior, e fazermos uma comparação com estas estações do ano, né, que se apresentam em função dos movimentos da Terra, com a nossa vida assim como um todo, a nossa vida de um modo geral. Que da mesma forma também essa nossa vida, ela é composta por estações, por ciclos e idades. E que estas situações e idades, cada uma delas, possui uma característica própria e específica que também é importante para nós. É importante para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento e para a nossa evolução. E aí então nos vem à mente aquela frase que está gravada na parte superior do túmulo do nosso querido irmão Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, que diz: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esse é, no dizer de Leon Denis, a lei circulatória da vida e do destino. Isto é, ela é o princípio da reencarnação. E o Leon Denis, né, ele descreve de uma forma assim brilhante, né, com toda a propriedade que ele possui, sobre esse tema, sobre a lei, né, a lei circulatória, as idades da vida, nessa obra que ele tem intitulada O Grande Enigma, lá no capítulo 15, A Lei Circular, onde ele fala sobre a vida, as idades da vida e sobre a morte. Inclusive, esse nosso trabalho aqui, ele foi embasado nessa obra. E nós aproveitamos também para convidar aos irmãos, aqueles que não conhecem essa obra, que a leiam, e os que já leram, que releiam novamente, porque ela é uma obra belíssima, maravilhosa, que nos elucida muito bem essas questões a respeito da vida e dessa lei circular, que nós vamos começar a tratar agora, a partir deste momento. Aqui ele diz: a lei circular preside a todos os movimentos do mundo, rege as evoluções da natureza, as da história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um circuito. Toda a história humana se divide em ciclos. Os dias, as horas, o ano e os séculos rolam na órbita do espaço e do tempo e renascem, porque seu fim, se há um fim, é precisamente o de voltar ao princípio. Os ventos, as nuvens, as águas, as flores e a luz seguem o mesmo destino,
Os ventos voltam de novo pelas mesmas órbitas para as cavernas misteriosas de onde procedem. E agora, palavras muito importantes. Todo ser já existiu. Renasce e volve. Evolve assim em uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais. E é por isso que a história vai tomando um caráter universal. É o corso e ricorso, ou corse e ricorse, de que fala o filósofo italiano Giambattista Vico. Esse filósofo italiano, ele diz que existe uma constante recorrência dos fatos, né, nas questões vividas pelo homem ao longo da história da humanidade, uma recorrência desses fatos. E daí então nós vamos começar a refletir juntamente com Leon Denis a respeito sobre as idades da vida humana. E aqui nessa obra ele vai falar, iniciando, não é? Ele inicia falando sobre o nascimento, a infância, a mocidade, a idade madura e a velhice. E aí nós chegaremos, né, naquelas palavras de Jesus: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É onde então nós vemos o princípio da reencarnação. Mas antes mesmo de nós entrarmos aqui nesta obra e vermos quais são as descrições que o Leon Denis faz a respeito de cada uma das idades da vida, nós vamos lembrando que ali no Livro dos Espíritos, na questão 132, o Allan Kardec pergunta para os espíritos da codificação qual o objetivo da encarnação. Porque nós estamos falando aqui nesta lei circulatória da vida, né? Esses ciclos, esse vai e vem, que é o princípio da reencarnação. Mas então por que é importante nós irmos, voltarmos novamente e assim por diante? Por que isso é importante? Né? Onde é que está o fim dessa encarnação? Por que ela existe? E os espíritos respondem que o objetivo é de chegar à perfeição. Então, Deus nos criou e nós precisamos vivenciar as encarnações para podermos chegar à perfeição. E aliado a isso também, ao mesmo instante em que nós trabalhamos para a nossa perfeição, para a nossa evolução, nós também cumprimos, cada um de nós, um papel, né, no universo, contribuindo para a obra da criação divina. Então, cada um de nós também tem um papel a exercer enquanto nós estamos aqui. Este é o objetivo da nossa encarnação. E o Allan Kardec, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá uma ideia de como ocorre essa questão da nossa volta, do nosso retorno, né? Como é que o espírito chega a essa conclusão, ou se chega à conclusão de que nós devemos retornar? Ali no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, onde o Allan Kardec diz que quando o espírito retorna para a espiritualidade, para a nossa pátria espiritual, a vida verdadeira, ele, depois de muitas reflexões, ele percebe que para chegar a Deus, que para atingir a perfeição, só existe um caminho: a caridade. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, somente através da prática da caridade é que nós vamos conseguir realmente atingir a plenitude. No entanto, não existe a caridade com ódio e rancor no coração. Não existe a caridade sem o perdão aos inimigos, sem a reconciliação com os nossos adversários. Então, depois de muito refletir e de muitas preces, esse espírito, né, com um esforço inaudito, resolve voltar. Ele entende que precisa retornar a conviver com aquelas pessoas com quem ele precisa resolver algumas questões que não ficaram muito bem resolvidas. E pede então ajuda aos espíritos, né, aqueles encarregados da reencarnação, do processo reencarnatório. E existe a partir deste momento todo um preparo, né, todo um trabalho que é realizado em função desse espírito para que ele possa retornar para, então, uma nova vida, né, uma nova existência terrena. Ele vai saber quem é a sua família, quem serão os seus pais, quais são prováveis enfermidades, provas que ele irá ter que enfrentar,
erros a serem corrigidos. Então tudo isso é muito bem planejado. E quando está definido quem serão os seus pais, existe então o momento da concepção. E ali naquele momento da concepção é que nós entendemos que começa então, né, esse processo reencarnatório, porque o nosso corpo físico, ou o nosso corpo espiritual, ou o nosso perispírito, ele começa a ser amoldado aquele germe que está se desenvolvendo ali, que começará a se desenvolver no ventre materno. Então ele vai unir-se célula por célula, aquele corpinho ali que está sendo formado, e à medida em que ele vai se desenvolvendo, em que esse corpinho vai, né, se desenvolvendo no ventre materno, mais esses laços vão se fortalecendo, e mais também a memória, as lembranças desse espírito, eles vão assim desaparecendo, né? E esse espírito, ele fica como que numa situação de adormecimento, até o momento então em que ele reencarna, em que ele volta, então renasce para a vida material, na maternidade ou em casa mesmo, né? Então ele retorna, e retorna com esse véu do esquecimento. E esse véu do esquecimento, muitas vezes, ele é contestado por algumas pessoas. Alguns irmãos imaginam, puxa vida, mas seria bem melhor que eu soubesse o que aconteceu, o que foi que eu fiz para poder corrigir, não é? Se eu tenho que me reconciliar com alguém, o que eu tenho que fazer? É um engano nosso. Muito certamente, né, isso serviria como uma inibição para nós. Então, o Pai Maior, né, que é essa inteligência suprema, que tudo sabe, que tudo conhece, que sabe o que é melhor para cada um de nós, então, providencialmente, o que ele faz? Ele faz com que nós nasçamos com o véu do esquecimento para um novo recomeço. É a mesma coisa, aquela mesma história daquela pessoa que está presa lá no presídio, e quando ela sai, todo mundo sabe o que ela fez. Ela tem ali registrado ali na carteira dela, na identidade dela, seja onde for, que ela é o ex-presidiário, que ela fez isso, fez aquilo. Como é que as pessoas vão confiar nela, né? Então, naquele momento mesmo, até as pessoas dizem, olha, se eu pudesse apagar o meu passado, para mim seria maravilhoso. E é o que Deus faz, né? Ele faz com que momentaneamente, porque estas lembranças, elas vão retornar, elas ficaram lá no nosso inconsciente. E quando nós nos desvencilharmos novamente da matéria, ou por uma questão de exteriorização, através de hipnose, ou seja lá por outro processo, nós poderemos recordar novamente e sabermos o que foi que aconteceu conosco, o que éramos, o que fizemos, mas momentaneamente, na presente encarnação, é necessário sim que nós tenhamos esse véu do esquecimento, porque senão nós teríamos a nossa liberdade tolhida, nós não, assim, não nos movimentaríamos de uma forma muito livre. Então, para que a gente possa realizar esse processo de uma forma livre, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa consciência, nós estamos momentaneamente esquecidos do que fizemos no passado. Então, nascemos ali, somos aqueles bebês, aquelas crianças, com uma nova página em branco para ser reescrita, né? Para reescrevermos a nossa história, sendo que ali aquelas páginas em branco contêm na sua base toda uma história que ficou no passado, certo? Aquela história não se apagou, mas agora nós temos então a nova oportunidade de reescrevermos a nossa história de uma forma muito mais plena, muito mais feliz. E aquela família que o acolheu, aqueles pais, aqueles irmãos que serviram de pais, eles têm um comprometimento muito grande com a evolução desse espírito, com o desenvolvimento desse espírito. Porque os nossos filhos, nós sabemos, não são nossos, eles são de Deus. E nós, então, viemos com esta responsabilidade de conduzi-los a esse Pai Maior, de fazê-los lembrar de que Ele existe, de fazê-los, então, entender que nós devemos amar, que nós devemos respeitar, como nos conduzir dentro do nosso lar, de uma forma fraternal, dentro de casa e também na sociedade. Por isso é importante que nós observemos as tendências dos nossos filhos, das nossas crianças, aquelas que são boas, as tendências boas, nós incentivamos, e aquelas que não são, nós fazemos o possível para eliminá-las e transformá-las, né, em coisas boas. E assim, então, nós vamos caminhando, né, fazendo
a nossa trajetória até que nós chegamos num outro patamar. Já não somos mais crianças, mas também não somos adultos, né? Aquelas pessoas maduras. Nós somos aqueles que estão desfrutando da juventude, o que o Leon Denis aqui chama de mocidade. E aqui na mocidade, ele diz, vamos ver, o que o Leon Denis fala? Ele diz que a mocidade é a opulência, a plenitude da vida, a superabundância das coisas, o impulso para o futuro, a dedicação, a necessidade de amar, de nos comunicarmos, caracteriza esse período da vida, em que a alma, novamente ligada a um corpo, cujos elementos são novos e fortes, se sente capaz de empreender vasta carreira e se promete a si mesma grandes esperanças. A mocidade tem capital importância, porque é a primeira orientação para o destino. Então, aqui neste momento, nós nos esquecemos do passado e fixamos o nosso olhar para o futuro. É aqui nesse momento da juventude, da mocidade, onde nós vamos escolher aquilo que nós queremos ser no futuro, onde nós vamos decidir todo o restante da nossa existência. Por isso este período, essa fase é muito importante. Por isso ela deve ser acompanhada, ela deve ser orientada, os nossos jovens devem se sentir seguros dentro do seu lar, com seus pais, para poderem tirar as suas dúvidas, para poderem serem orientados também, né? Porque tudo que nós decidimos, tudo que nós fazemos na nossa época da juventude reflete no futuro. É isso que acontece. Então, são os nossos sonhos, são as nossas aspirações, as nossas esperanças, o que eu vou ser, que profissão eu vou exercer, que atividade eu terei, o que eu vou conquistar, o que eu quero para mim. Então, todos esses anseios, se eu vou casar, se eu não vou casar, se vou ter filhos, então tudo isso é moldado na nossa mente, é planejado, é arquitetado nesse momento da juventude. E depois lá, na próxima idade, que já é a idade madura, é a idade onde nós vamos colher os frutos. Então vejamos bem, meus irmãos, que nós começamos fazendo uma comparação entre as estações do ano e fazendo essa comparação com as estações agora da vida. Nós vimos que as estações do ano, uma precede a outra, uma forma de base de preparação para a outra. Da mesma forma, as estações da vida ou as idades da vida, também uma serve de preparo e de base para a seguinte. Por isso nós dizemos que a juventude é importante porque ela vai determinar todo o nosso futuro. Os frutos que colheremos na idade madura. Então, dependendo das resoluções que nós tivemos ou aquilo que nós fizemos na juventude, vai ser o reflexo da nossa idade madura, né? Então, muitos irmãos às vezes lamentam na vida que levam, quando chegam a uma determinada idade, pensando, puxa vida, se eu tivesse feito isso ou feito aquilo, se eu tivesse estudado ou não tivesse estudado, se eu tivesse pendido para esse lado ou não, se eu tivesse evitado tais coisas, tais procedimentos. Então, muitos se lamentam de terem feito não as melhores escolhas que poderiam ter feito na juventude. Mas esse momento, no entanto, apesar de nós não sermos mais aqueles jovens de antes, de não termos aquela beleza que nós tínhamos, e outros irmãos também lamentam, agora eu já não tenho mais aquela juventude de antes, não tenho mais aquela força, antes eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu vivia a minha vida, e agora não posso, agora não tenho mais, passou. Só que nós não devemos viver de saudosismos, né? Aquela fase era muito importante, mas essa é igualmente importante. E aqui, reconhecendo alguns erros que cometemos no passado, é o momento de corrigi-los. Porque também a idade madura é importante, porque nós já não temos mais aqueles sonhos do passado, aqueles sonhos da juventude quando nós éramos jovens. Não, nós já passamos por várias situações, conhecemos várias coisas, já tivemos várias experiências, então algumas desilusões aconteceram, né? Alguns desamores, dissabores, traições, e é especialmente esse momento que nós devemos prestar atenção, porque também existe um caso que pode se tornar muito sério, que o Leon Denis nos chama a atenção, que nesse período da vida, uma grande desgraça ameaça a maior parte dos homens, que é o ceticismo.
Porque se nós chegamos neste momento e nós percebemos que planos que nós fizemos, né, coisas que nós queríamos fazer, não conseguimos fazer, por várias razões, por vários motivos, por várias escolhas que tivemos, né, nós lamentamos, nos desiludimos e, sabe, chega uma hora em que a gente perde a força. Muitos irmãos não querem seguir mais adiante, porque acham que não existe mais razão de ser, não existe mais sentido, até porque não somos mais jovens. Então, não acredito em mais nada. Mas é neste momento em que nós precisamos fortalecer a nossa fé, sim. Nós precisamos ainda fortalecer essa fezinha que não é nem do tamanho do grão de mostarda. Se fosse do tamanho do grão de mostarda, qualquer coisa para nós seria possível. É o que Jesus nos disse. Mas nós ainda não a temos, por isso o ceticismo. Mas nós precisamos trabalhar para isso e valorizar também esse momento da nossa vida, essa idade da vida que é a idade madura. E aqui o Leon Denis nos diz, a idade madura é menos prática, menos primaveril que a adolescência. As flores decaíram do seu colorido e perfume, mas os frutos, igualando-se aos ramos de uma árvore, começam a aparecer na extremidade da alma. A idade madura é, por excelência, o período da maturidade. Então, nós precisamos nos sentir fortes. Mas tem outra situação aqui, ó. O grande inimigo da idade madura, ainda neste momento, e assim o da vida inteira, é o egoísmo. Né? Mais uma vez, o egoísmo, essa chaga que impede que a humanidade avance, né? E que nós devemos juntar todos os nossos esforços para vencê-la, é o egoísmo. E qual que é o contraponto do egoísmo? É a caridade. Né? É nós nos lembrarmos dos outros, é nós dividirmos aquilo que nós temos com os outros, porque no instante em que nós estamos na idade madura, muitas coisas nós já acumulamos, muito conhecimento, muita experiência. Inclusive essa experiência que nós devemos passar para os nossos filhos. Para esses que são jovens e que precisam que a família seja forte, seja uma família evangelizada que conduza a Deus. Então, neste momento, nós precisamos também lembrarmos do Evangelho de Jesus e termos o Evangelho de Jesus como um guia para a nossa vida, para a nossa existência, para fortalecermos aquela fé que ainda é vacilante e para combatermos o egoísmo. Então, nós todos temos talentos. E a essa altura dos acontecimentos, na idade madura, nós já desenvolvemos muitos talentos. Precisamos, então, passar adiante. Precisamos fazer, por exemplo, com que os nossos filhos se tornem aquelas pessoas de bem, aquele homem de bem, que muito bem nos descreve lá no Evangelho, o Allan Kardec, que é a única maneira de nós podermos evoluirmos, de nós podermos nos transformarmos. Se nós fizermos, né, um esforço a mais para conquistarmos, para exercermos um pouquinho daqueles itens ali, que são descritos no Homem de Bem, nós já estamos a caminho. E isso é o importante. A idade madura é o verão de nossa existência terrena. A exemplo da estação estival, é feita de ardores, cheia de luz. O nascer do sol é logo amanhã. O poente radioso e as noites alumiadas suntuosamente pelas estrelas. Sente-se aí a criatura feliz com o viver. Tem a consciência de sua força e dela sabe servir-se. É quando atinge física e moralmente o ponto culminante da beleza. Porque há uma beleza na idade madura, e esta é a verdadeira. Então, a verdadeira beleza está nesta beleza da idade madura, não da mocidade, né? Que ela se esvai com o tempo. Um de nossos erros está em crer que a beleza da mocidade é a única senhora da vida. Falta-lhe, entretanto, o elemento principal, a força, resultante do equilíbrio geral e harmonioso do ser. A idade mediana é a idade da vitória. Então, esse aspecto belo dessa idade que nós devemos levar em conta, meus irmãos. E então, seguindo mais adiante, essa idade madura, essa idade mediana, precede uma outra. Qual será? Qual será essa quarta idade?
o Leon Denis fala sobre a velhice. E ele diz, a velhice é o outono da vida. Né? A velhice, terceira idade, melhor idade, né? Várias nomenclaturas nós sabemos, né? Que nós podemos dizer, mas é a velhice. Né? E a velhice também tem o seu ponto de beleza. Em regra geral, nenhuma fase da vida humana é inteiramente deserdada dos dons da natureza, e muito menos das bênçãos de Deus, porque o derradeiro cartel da existência, o que precede imediatamente a coroação do destino, será mais triste que os outros. Então aqui é um questionamento que o Leon Denis está fazendo, naquela questão de muitas pessoas dizem, envelhecer é horrível nós sermos velhos, que coisa mais ruim é ser velho. Né? Nós vemos pessoas públicas, pessoas conhecidas, influenciadoras de outras mentes, que muitas vezes dizem isso, é muito ruim envelhecer, eu não quero ficar velho. E como nós ainda temos aquela mania ou aquela necessidade de criar ídolos, nós vamos atrás daquilo que os nossos ídolos dizem. Então, se eles dizem que envelhecer é ruim, muitos irmãos acabam dizendo, que horrível que é envelhecer. No entanto, não. Assim como existe beleza nas idades passadas, existe beleza também nessa idade, que é a velhice. Ela é grande, bela e santa. Ela é, apesar de tudo, uma das belezas da vida e certamente uma de suas mais altas harmonias. Porque quando nós estamos na velhice, existe uma característica muito, muito, muito marcante, que é a simplicidade. Quando se chega nessa idade, já não se tem mais a necessidade de tantas coisas, né? As coisas ficam mais simples para nós. Lá na juventude, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa e nós colocamos 1001 empecilhos. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Não, porque não. E quando nós estamos lá na velhice, não, é assim, pronto. Né? Nós não temos mais a necessidade do ter, do possuir. Né? A nossa vida é uma vida mais tranquila. Nós já temos o conhecimento de tudo que nós passamos, toda uma bagagem que outros não têm, todo um conhecimento, toda uma sabedoria que nós conseguimos desenvolver. Né? Basta nós entendermos o quão é importante essa nossa fase da vida. Ela é um começo de desmaterialização e ela assemelha-se à vigília prolongada, a vigília da eternidade. Quando ela é digna e pura, assemelha-se ao 9º livro da Sibila, que por si só vale o preço de todos os outros, porque os recapitula e, resumindo todo o destino humano, anula os outros livros. As transformações, ou melhor, as transfigurações operadas na alma pela velhice são admiráveis. Esse trabalho interior resume-se em uma única palavra, a simplicidade, que foi o que nós dissemos. Tudo é mais simples, nada é complicado quando se é mais velho. O ancião tem uma faculdade preciosa, a de esquecer. Olha só que coisa mais importante, mais interessante. Esquecer tudo que lhe foi fútil, supérfluo na vida. Apaga-se. Só conserva na memória qual o fundo de um cadinho, o que foi substancial, o que é importante. É o que realmente se lembra. A fronte, o ancião curva a testa, inclina-se sobre o coração. Procura converter em amor tudo quanto lhe resta de faculdades, de vigor, de lembranças. A velhice não é uma decadência, é um progresso. Então nós vemos, meus irmãos, que nós precisamos conhecer e valorizar cada fase da nossa existência, cada fase da nossa vida, porque todas elas são importantes. Todas elas, se nós chegamos, por exemplo, a uma idade de 100, 110, ou 110 não, 100 anos, 90 anos que seja, nós devemos agradecer ao Pai Maior por estarmos aqui, porque nós estamos aprendendo. É um momento de aprendizado. Nós nunca paramos de aprender. Até o último instante, até o último segundo, né, em que nós estivermos aqui,
nós estamos aprendendo, porque a vida é um eterno aprendizado. E nós agora, nós temos assim, até para fins de estudos acadêmicos, muitas vezes, a nossa sociedade sendo dividida em gerações, para podermos compreender melhor determinados grupos, né, de pessoas, características em determinadas épocas. Então, divide-se em gerações. Então, nós vimos lá no passado as gerações dos baby boomers, que são aquela geração que vieram pós-guerra. Depois nós vimos a geração X, Y, Z e tantas mais que virão ainda e que nós saberemos, que nós conheceremos. Mas todas elas são importantes em si mesmas e todas elas se completam, né? Existe no mesmo momento, existe no mesmo espaço todas as gerações, né? Sendo vivenciadas e todas elas sendo importantes na sua plenitude. Nós temos aqui uma historinha muito breve, que eu vou relembrar para os irmãos, porque alguns já devem conhecê-la, que é daquele homem que morava no deserto e tinha 4 filhos. E ele queria que os seus filhos aprendessem, né, a lição da não precipitação dos julgamentos. Então, o que ele fez? Ele enviou esses filhos para um lugar, para uma região onde tinha muitas árvores. Mas ele enviou cada filho em época diferente. O primeiro ele enviou no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto no outono, que era o mais novo. E daí depois, quando o 4º filho, né, voltou, ele reuniu os 4 filhos e perguntou para esses filhos o que eles tinham visto, né? Pediu para que eles descrevessem aquilo que eles tinham visto lá. E o primeiro filho, que foi no inverno, ele disse: as árvores eram muito feias, muito curvadas, sem vida. Não tinha nada de atrativo. Aí o segundo filho, que foi na primavera, disse: olha, eu discordo. Eu fui lá e eu vi muitas árvores verdes com muitos brotos, muito lindo e um futuro muito promissor. Achei muito bom. O terceiro filho, né, que foi no verão, ele disse: olha, vocês estão errados, porque o que eu vi lá é que tinha flores, tinha sol, era um cenário muito, muito bonito. E o 4º disse: olha, só que eu não vi nada disso. Quando eu vi, o que eu vi lá foram muitos frutos assim, de maneira que as árvores se curvavam, né, de tantos frutos que tinham. E elas passavam a imagem de uma vida e de uma substância muito grande. Então o pai, depois que ouviu o relato desses 4 filhos, ele chegou e disse para eles: olha, todos vocês estão certos. Na verdade, o que vocês viram foi a mesma árvore, foram as mesmas árvores, o mesmo grupo de árvores, mas em épocas diferentes, né? E ele explicou então o seguinte: ele disse: não podemos julgar alguém ou até mesmo o nosso próprio destino apenas por uma estação ou fase da vida. A essência daquilo que somos, a alegria, o prazer, o amor e até mesmo as tragédias e os períodos difíceis, porque nós sabemos, na nossa existência, na nossa vida, nós temos momentos de alegria, de prazeres, e muitas vezes nós temos os infortúnios, nós temos os nossos ganhos e as nossas perdas também. E eles só podem ser mensuradas quando todas as estações estiverem concluídas. Então, nós devemos entender que cada estação ela tem a sua característica, né? Mas e todas elas em conjunto vão nos trazer coisas belas, significativas, importantes, que vão nos fortalecer, que vão fazer com que nós cresçamos e que possamos atingir a nossa perfeição. É para isso que elas existem e devem ser valorizadas. A vida deve ser valorizada. E para finalizar aqui este nosso trabalho, vamos finalizá-lo com ainda as palavras do Leon Denis. Ó homem, compreende, pois, teu destino. Sê altivo e feliz de viver. Não blasfemes da lei de amor e beleza que abre diante de ti caminhos tão amplos e radiosos. Aceita a vida tal qual é, com as suas faces,
alternativas, vicissitudes. Ela é o prefácio, o prelúdio de uma outra vida mais elevada, onde planarás qual águia na imensidade, depois de haveres penosamente rastejado em um mundo material e imperfeito. Então, com essa fala, nós encerramos essa nossa atividade, desejando que os irmãos tenham muita força, muita confiança, muita esperança no nosso Pai de amor, certos de que não estamos sozinhos. Obrigada por tudo que nós recebemos, Pai querido, por estes instantes, pela atenção dos irmãos, e fiquem todos com Deus.